A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os queridos e amados irmãos e amigos, você que está aqui comigo sempre, juntos compartilhando a palavra de Deus. Seja bem-vindo você que está chegando. Vamos para mais um salmo. Desta feita vamos para o salmo de número 10. O título desse salmo na minha Bíblia diz assim: Audácia dos perseguidores e o refúgio de Deus. Por que te conservas longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos de angústia? Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre. Sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. Porque o ímpio gloria-se no desejo da sua alma, bendiz ao avarento e blasfema do Senhor. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são: não há Deus. Os seus caminhos são sempre atormentadores. Os teus juízos estão longe dele. Em grande altura, trata com desprezo os seus adversários. Diz em seu coração: não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. A sua boca está cheia de imprecações, de enganos e de astúcia. Debaixo da sua língua há malícia e maldade. Põe-se nos cerrados das aldeias. Nos lugares ocultos mata o inocente. Os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. Arma ciladas em esconderijos, como leão no seu covil, arma ciladas para roubar o pobre, rouba-o colhendo na sua rede. Encolhe-se, abaixa-se para que os pobres caiam em suas fortes garras. Diz em seu coração: Deus esqueceu-se, cobriu o seu rosto e nunca verá isso. Levanta-te, Senhor, ó Deus, levanta a tua mão. Não te esqueças dos necessitados. Porque blasfema de Deus o ímpio, dizendo no seu coração que tu não inquirirás. Tu o viste, porque atentas para o trabalho e enfado, para os tomares sob tuas mãos. A ti o pobre se encomenda, tu és o auxílio do órfão. Quebranta o braço do ímpio e malvado, busca a sua impiedade até nada mais achares dela. O Senhor é Rei eterno, da sua terra serão desraigados os gentios. Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos, confortarás o seu coração, os teus ouvidos estarão abertos para eles, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra não prossiga mais em usar da violência. O Salmo de número 10 registra o lamento do salmista pelas ações dos ímpios e o clamor para que Deus manifeste a sua justiça. Quando nós observamos assim de uma forma mais cuidadosa, estudando o Salmo de número 10, percebemos que ele nos mostra que os ímpios se levantam contra os justos para os maltratá-los. Mas percebemos também que o Deus onisciente, onipresente, ele vê todas as coisas. Esse salmo ele não possui assim um título que dê informação sobre o seu autor ou a ocasião em que ele foi escrito, mas por causa da conexão de seu conteúdo com o conteúdo do Salmo de número 9, é possível que ambos
os salmos fossem originalmente combinados em um único salmo. Então a Septuaginta, a versão grega da Bíblia hebraica, e a Vulgata da Bíblia em latim contam os salmos 9 e 10 como um salmo único. Por outro lado, o Salmo 10 traz uma mudança de disposição que parece indicar que ele e o Salmo 9 não são o mesmo salmo, mas são apenas salmos relacionados e complementares. Em outras palavras, o Salmo 10 pode muito bem ser o complemento do Salmo 9, de modo que ambos precisam ser considerados como um par. Então o Salmo 10 pode ser dividido em duas partes. Na primeira parte, o salmista ele observa a arrogância dos ímpios, nos versículos 1 até o versículo de número 11. Na segunda parte, o salmista levanta um clamor ao Senhor, pedindo por sua justiça e reconhecendo a onipotência e a onisciência de Deus, dos versículos 12 a 18 do Salmo de número 10. Então, com essas duas divisões fica melhor para que nós possamos compreender esse texto sagrado. E em cada palavra, em cada frase, nós vamos encontrar para nós verdades que vão nos ajudar a compreender que Deus deseja tratar através da sua palavra, seja nos livros pentateucos, seja nos livros históricos, seja nos livros poéticos da Bíblia, seja nos livros proféticos, tanto profetas maiores como menores, seja nos livros escatológicos ou apocalípticos da Bíblia. Mas quando nós estudamos com temor, pedindo a ajuda do Espírito Santo de Deus, nós vamos compreendendo melhor o texto sagrado. Primeiro ponto, a arrogância do ímpio, Salmo de número 10, do versículo 1 até o versículo de número 11. O Salmo de número 10 começa mostrando a preocupação por uma ausência de Deus diante da tribulação que ele estava enfrentando. Já no versículo 1, vai dizer assim: por que te conservas longe, Senhor? Porque te esconde nos tempos de angústia. Nesse ponto parece que o salmista enxergava as situações com os seus próprios olhos, em vez de enxergá-la pela fé. Eu imagino que esse é o tipo de fraqueza que muitas vezes nos acompanha de perto e nos leva a pensar equivocadamente que Deus está distante de nós e desinteressado na situação em nosso redor. E é aí que nós nos enganamos, porque Deus está atento a tudo o que está acontecendo. Deus sabe o que faz. Deus tem seus desígnios. Às vezes a nossa mente não entende, mas o olhar de Deus é muito mais além, é muito mais profundo do que o nosso olhar. E aí muitas vezes o pensamento que vem é esse: Deus não está interessado nessa situação em que estou vivendo. Muitos pensam: Deus não está nem aí, mas Deus está sim. Ele sabe de tudo. Aí na sequência do Salmo você vai compreendendo melhor o que estava no coração do salmista, porque ele vai expor o que estava lhe perturbando. Ele estava cercado por pessoas perversas, pessoas arrogantes que perseguem os necessitados. No versículo de número 2, ele vai dizer que esses ímpios, esses homens, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre. Sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. Versículo de número 2. Eram pessoas que costumavam se gloriar em seus próprios desejos, totalmente apegadas a coisas terrenas e que blasfemavam contra o Senhor. Olha o versículo de número 3. Porque o ímpio gloria-se no desejo da sua alma, ou seja, nos seus
desejos, bendiz ao avarento e blasfema do Senhor. Essas pessoas, elas chegam ao ponto, na sua louca soberba, pensarem que não há Deus. São pessoas que acreditam que podem tramar qualquer coisa sem ter que se preocupar com a existência de Deus. No versículo de número 4, olha o que diz: por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são: não há Deus. Esse era o pensamento desse tipo de pessoas que estavam ali perseguindo o salmista. E aí, do ponto de vista humano, apesar da sua perversidade, os ímpios parecem prosperar cada vez mais. Você pode ver no versículo 5. E aí, nesse ponto, fica bem claro que a pergunta que estava ocupando a mente do salmista era: por que o ímpio prospera? E onde está Deus, que não lhe retribui com juízo o seu mal? A mesma pergunta feita por Jó, no capítulo de número 20 e o versículo de número 2. Em seguida, o salmista prossegue mostrando o retrato do ímpio como sendo uma pessoa prepotente, que não tem problema de declarar. Versículo de número 6. Jamais serei abalado, de geração em geração nenhum mal me sobrevirá. Olha a arrogância do ímpio. Mas dá para entender que esse tipo de declaração, esse tipo de palavra, sai de pessoas em cujas bocas impera a maldição, o engano, a opressão, o insulto e a iniquidade. Versículo 7. É muito forte, irmãos, isso aqui, olha. A sua boca está cheia de imprecações, de enganos e de astúcia. Debaixo da sua língua, a malícia e maldade. Continuando, o texto ainda vai bem mais além. Vai dizer que essas pessoas são como feras selvagens, que armam emboscadas contra os indefesos. São como leões no seu covil, nos lugares ocultos, matam o inocente. Pensa um pouquinho sobre isso. Por isso que eu falo, como é interessante colocar a mente, o coração e a alma na palavra de Deus. Porque o Espírito de Deus traz revelações dentro da palavra para nós, de coisas tão atuais que vivemos hoje. Por isso que a Bíblia é a palavra de Deus, porque ela é mais atual do que o jornal de hoje. Essa frase traz muito para nós. Nos lugares ocultos, matam o inocente. Esses versículos de 8 a 10 do Salmo 10 podem ser aplicados àqueles que traficam drogas, lidam com bebidas alcoólicas e praticam aborto, cujo resultado é a destruição física, emocional e espiritual de muitos. Tais pessoas, com sua avareza, engodam os pobres, jovens e incautos por meio de testemunhos e anúncios. De uma forma astuta, destacam as delícias do uso de seus produtos, enquanto ocultam o terrível sofrimento que resultam do seu negócio. Eles fazem tudo isso na pecaminosa ilusão, pensando que o juízo de Deus nunca os alcançará. E aí vamos para a segunda parte do Salmo 10, que vai falar o seguinte: clamor a Deus, dos versículos 13 a 18. Diante do quadro sombrio dos feitos dos ímpios neste mundo, o salmista irrompe o seu clamor ao Senhor. No versículo de número 12, levanta-te, Senhor, ó Deus,
levanta a tua mão, não te esqueça dos necessitados. Na primeira parte desse versículo, é um grito de batalha que era bem conhecido pelos israelitas. Lá em Números 10, versículo 35, quando eles erguiam a arca da aliança para levar, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e seja dissipado os inimigos, e fujam diante de ti os aborrecedores. E a expressão ergue a mão, ou levanta a mão, ainda no versículo 12, aponta para a onipotência de Deus. O salmista tinha certeza de que em Deus havia poder e força suficientes para refrear os intentos dos ímpios e castigá-los por seu mal. E aí, logo depois, o salmista passa a destacar o caráter protetor de Deus, que não deixa os vulneráveis desamparados. O ímpio, o homem mau, pensa que Deus não os vê, mas Deus vê todas as coisas. Por isso, no versículo 11, o salmista ora a Deus para que Deus quebre o braço do perverso. Aqui está mais uma expressão que aponta para o poder de Deus. O Senhor é forte, o suficiente para quebrar o ímpio que pensa ser imbatível. E aí, caminhando para o final do Salmo de número 10, o salmista conclui mostrando que seu desespero inicial havia dado lugar à esperança quando ele passou a se atentar para a providência de Deus. Então ele reconhece que o Senhor, o soberano, o Deus eterno, jamais esteve longe, jamais esteve indiferente aos humildes. Que Deus é aquele que fortalece e socorre os oprimidos, e a manifestação da sua justiça nunca falha. Sem dúvida nenhuma, o Salmo de número 10 traz uma lição prática a todos os cristãos de todas as épocas e lugares. Este salmo convida o povo de Deus a encontrar encorajamento na providência do Senhor e conforto na justiça divina, apesar das perversidades ao seu redor. Quanta injustiça, quanta perversidade, muitas vezes bem ao teu lado. Quantos estão desanimando por ver tanta crueldade? Mas olhando para esse salmo, nós vamos nos encorajar a acreditar que Deus está no controle de tudo e Ele é todo poderoso e o seu braço é forte para agir no momento que Ele sabe que deve agir e que Ele age. É um salmo que também traz um lembrete para nós de que o crente deve deixar que sua confiança em Deus triunfe sobre a desesperança das circunstâncias deste mundo hostil, deste mundo cruel, deste mundo mau. Não podemos nos desesperar, temos que confiar e acreditar que o Deus de Davi é o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente. Então Ele tem poder para triunfar sobre tudo, sobre todos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus nos abençoe. Compartilhe esta mensagem, espero que você esteja sendo grandemente abençoado, assim como eu estou, e que o Espírito de Deus venha aquecer a sua alma e o seu coração com esta palavra. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus. Paz.